Vamos tratar de um assunto sobre fenômenos físicos e químicos. Tá bem, pessoal? Olha, os fenômenos químicos e os físicos têm uma grande diferença, né? A química estuda a transformação das matérias. A matéria, pessoal, ela sofre uma transformação devido a alguns fatores, como aumento de temperatura, aumento de pressão, tá? Mesmo a interação entre um composto e outro, tá certo? Eles podem então formar o que nós chamamos então de reação química. Essa reação química a gente percebe quando duas substâncias se encontram, não é? Essa interagem entre si, pode haver então o quê? Um aumento, né, da temperatura, o recipiente que elas ficam, se for de vidro, a gente coloca a mão no vidro, o vidro está quente, sai uma fumaça, pode haver uma mudança de cor, tá certo? Isso tudo são o quê? Indícios que está ocorrendo uma reação química, tá? Então, quando eu tenho duas substâncias juntas que se interagem, nós formamos então que nós digamos que está havendo uma reação química. E toda reação química é passível de transformação da matéria. A matéria, então, sofrendo essa transformação, não tem como eu voltar a tê-la novamente antes, né, deles terem, então, se interagidos. Por exemplo, se eu pegar o leite e deixar fora da geladeira, em cima da pia, batendo no sol o dia todo, o leite vai ficar o quê? Azedo. O leite vai talhar, né? Vai virar uma coalhada. Eu não tenho como pegar esse leite que azedou, que talhou, e fazer com que ele vire novamente o quê? Leite bom, né? Leite puro. Então, esse é um exemplo de fenômeno que químico, houve uma transformação do leite devido à ação de quem? Do calor, tá bom? A água oxigenada também, pessoal, ela também não deve ser guardada em um vidro branco, né, transparente, e exposto à luz, porque ela sofre uma decomposição, né, em água, H2O e O2, porque a água oxigenada tem a forma de H2O2. Então, essas transformações que ocorrem é devido ao quê? À intensidade luminosa, tá bom, pessoal? Outro exemplo também de fenômeno químico são aqueles em que quando a gente cozinha os alimentos. Cozinhar alimentos nada mais, nada menos do que é o quê? Um fenômeno que? Um fenômeno químico. Porque depois do arroz cozido, do feijão cozido, do macarrão cozido, eu não tenho como ter ele novamente, né? Antes cru. Não tem como ter ele cru novamente. Então, isso é um exemplo de fenômeno químico. Por exemplo, pessoal, uma carne que a gente, quando põe para assar, né? Fazer um churrasquinho, quem que não gosta disso, né? A carne tá lá bonitinha, vermelhinha e tal, você põe ela para assar e a partir do momento que essa carne assa, não é? Não tem como a gente voltar a ter a carne vermelhinha de novo. Ela mudou de aspecto, né? Ela ficou escura, ficou saborosa, mais fácil da gente poder comê-la, não é isso? Carne crua deve ser muito ruim, né? Comer. Então, isso é um fenômeno então químico, né? Uma outra coisa que tem muito aqui na nossa região são alambiques. O que eles pegam no alambique? Eles pegam, então, o caldo de cana, conhecido popularmente como garapa, e o que ocorre? Ocorre que essa garapa, ela sofreu um processo de fermentação, e aí chama-se fermentação alcoólica, essa garapa vai se transformar, então, em álcool, tá bom? É o mesmo álcool que nós temos aí nos postos de combustíveis, né? Que só que é conhecido pelo nome científico como etanol, tá bom? Isso quer dizer que a cachaça tem álcool? Tem muito álcool, né? Por isso, quando as pessoas tomam demais, né? Acaba ficando o quê? Meio grogue, né? Meio tonta, porque o álcool atinge o ponto de equilíbrio do corpo da pessoa. E a pessoa, então, fica, né, meio tonto, fica cambalateando para lá e para cá, tá certo? Então, fazer cachaça é um fenômeno químico também. Mesma coisa de fazer o fenômeno, o quê? Fazer vinho, né? Uma bebida bem tradicional, bem nobre, quando nos tempos aí iniciais do mundo, né?
pessoal pegava a uva, macetava a uva com os pés, né? Esse caldo da uva, esse suco da uva sofria uma fermentação, se transformava em vinho, né? Esse vinho era guardado em alguns tonéis de madeira, e esses tonéis de madeira, as madeiras nobres, né? Davam um sabor todo especial ao vinho. Então, o vinho também, não é? Uma uma produção a partir do suco de uva. O suco de uva, então, fermentou, fermentação alcoólica, se transformou em vinho. Então, qualquer tipo de transformação que eu tenho, né? O próprio leite que eu citei no exemplo, por que ele azedou? Por causa de uma transformação também dita transformação láctea, né? Transformou, então, o queijo, né? Transforma-se o leite em manteiga, ou seja, esse leite, né? Ele não tem como voltar, né? A ser um leite puro a partir do momento que eu tenho. O que é uma coalhada? É leite. Só que é um leite que o quê? Que ele está mudou de consistência, ele azedou, né? Houve a ação, então, né, de um ácido chamado ácido lácteo, tá certo? Até que quando as pessoas recebem o leite, eles utilizam, então, uma maquininha para saber se o leite está bom, né? A forma de ácido, tá bom, pessoal? Então, existem outros exemplos de fenômenos químicos, né? Por exemplo, um palito de fósforo, quando a gente queima, o palito, então, vai queimando, né? A pontinha do palito vira uma brasa, não é? Fica vermelhinho, e depois que o palito apaga, não tem como mais eu acender o palito. E o palito, então, se transformou em quê? Em brasa, formou aquela parte da cabecinha do palito em carvão, não é? Então, toda queima, pessoal, e as queimas na química nós chamamos de combustão. Toda queima também é um fenômeno que? Um fenômeno químico. Ah, professor, então significa que a vela é um fenômeno. Eu acender a vela está ocorrendo um fenômeno químico? Sim, está ocorrendo um fenômeno químico, tá? Então, pessoal, a transformação da matéria é visível para a gente. A vela vai, então, derretendo, vai diminuindo de tamanho, né? E eu não tenho como ter uma vela, depois que ela derreteu, uma vela novamente. Eu não tenho como, então, ter a carne crua novamente. Não tem como ter o arroz e o feijão cru novamente, que houve uma transformação. A lenha que queimou, o próprio carvão, quando a gente está fazendo churrasco, vira cinza. Eu não tenho como da cinza fazer com que a cinza vire o quê? Se transforma, então, o quê? Em fenômeno, né? Em fenômeno, ó, você transforma novamente em carvão. Isso, então, é um exemplo de fenômeno químico, tá bom, pessoal? Então, são vários exemplos de fenômenos químicos. São aqueles que a matéria sofre transformação, ok? Nós temos também um exemplo ao contrário de fenômeno químico, são os fenômenos físicos. Por quê? A composição química não é alterada. Se a composição química não é alterada, né? E eu tenho, então, o que nós chamamos de fenômeno físico. O fenômeno físico eu posso realizá-lo, né, várias vezes. Eu posso fazer uma experiência várias vezes com esse fenômeno. Por exemplo, se eu pegar água, né, e colocar água dentro de um congelador, vai virar gelo, não é? Mas o gelo e a água líquida é a mesma fórmula, é H2O. Não mudou a composição química. Então, o fenômeno é físico. Então, neste caso, houve uma mudança do estado físico da matéria. Nós dizemos, então, que houve, então, um fenômeno físico, tá certo? Eu posso repetir novamente essa experiência várias vezes. Posso tirar a forminha do congelador, colocar em cima da pia, os gelos vão derreter, vão virar água líquida. Posso pegar essa água líquida que está dentro da forminha de novo, colocar no congelador que vai virar gelo, tá bom? Isso é um fenômeno físico. A mesma coisa, pessoal, que eu posso pegar, então, esse pincel aqui, posso soltá-lo, ele pode cair, então, no chão, posso pegá-lo do chão novamente, soltá-lo de novo, e assim eu posso fazer essa experiência várias vezes, que isso aqui não sofre nenhuma transformação, continua sendo pincel, tá bom? Posso jogar ele no quadro, posso jogar ele numa janela, enfim. Eu posso realizar com pincel, ou, por exemplo, você pode trocar o pincel por uma pedra, não é? Com a mesma pedra, você pode fazer várias experiências. Agora, se você pegar uma pedra e jogar um ácido na pedra, vai acontecer o quê? Uma efervescência. E essa efervescência vai fazer com que ocorra o quê? A formação de um gás.
aquele gás, aquela fumacinha que está saindo, né, é um gás que está sendo liberado da reação do ácido com a pedra. Depois que terminou, você vai ver que o ácido sumiu, evaporou, e a pedra, pessoal, ela diminuiu até de tamanho. Ficou toda furada, né? Eu não tenho mais a pedra do tamanho que ela era no início da experiência que eu joguei o ácido. Então, isso, então, pessoal, acaba sendo, então, um fenômeno químico, né? Agora, se eu pegar a pedra, levantar e jogar ela no solo, jogar na janela, jogar na cabeça de alguém, o que acontece? Nós temos, então, um fenômeno físico, tá bom, pessoal? Então, os fenômenos químicos não podem ser repetidos com os mesmos materiais. Eles transformam a matéria. Os fenômenos físicos, eles podem ser repetidos várias vezes com os mesmos materiais, porque eles não se transformam em outro tipo de matéria. A composição deles continua sendo a mesma, a composição química. Tá bom, pessoal? Na primeira questão, ó, água se transforma em gás, hidrogênio, oxigênio. O gelo transforma em água em gelo, né? A composição química não mudou, tudo é H2O. Então, nós temos aqui o que nós chamamos, então, de fenômeno físico, número 2. E o número 3, a água já sofre uma decomposição pela luz em água e gás oxigênio. Então, a resposta da número 1 seria essa aí que a gente tem, tá bom, pessoal? Ó, então, a resposta da número 1 seria essa, ó. Número 1, fenômeno químico. Número 2, fenômeno físico. E número 3, fenômeno químico também, tá? Houve um probleminha aqui na hora da gente gravar, pessoal, então estou repetindo, porque talvez você não tenha ouvido a minha voz, tá? Então, o fenômeno químico é aquele que a gente sofre uma transformação da matéria, não tem como ela fazer novamente. Então, nós temos aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, marque a alternativa referente a fenômenos químicos, aquele que a gente não tem como voltar, né, tê-lo novamente. Dos exemplos que eu dei para vocês aqui, ó, a gente vai ver vários. Ó, a produção de plásticos a partir do petróleo. Eu pego o petróleo e formo o plástico, tá certo? Eu posso pegar o plástico para formar o petróleo de novo? Não. Então, isso é um fenômeno químico, tá certo? Então, ó, eu vou marcar desse jeito aqui, ó. Não tem como eu fazer o X, eu vou, então, marcar aqui dessa maneira com vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui a alternativa que eu posso fazer para a gente marcar em negrito, tá bom? Olha, então, esse aqui é um fenômeno químico, tá bom? Ó, então eu vou lá mostrar para vocês a notinha aqui, ó, né? Olha lá, esse é um fenômeno químico. Então, ó, a letra A, eu não consigo marcar a letra A, tá? Então eu vou deixar de negrito, né, de amarelinho, tá? O que é, então, fenômeno químico. Então, é aqui. Fabricação de fio de cobre a partir da barra de cobre. Isso é um fenômeno físico, pessoal, ó. Eu faço cobre a partir de uma barra de cobre. Se eu derreter o cobre, eu tenho uma barra de cobre novamente. Então, o fenômeno é físico. Aqui, ó, fabricação, pessoal, olha, da coalhada a partir do leite. É um fenômeno químico, tá bom, pessoal? Olha, então, aqui, ó, o primeiro eu não estou conseguindo visualizar ele, mas a letra A é um fenômeno químico. Letra D, desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Então, o que acontece, pessoal? Ocorre uma mistura, né? Isso, então, houve, então, uma dissolução, ou seja, eu consigo obter o sal e a água novamente, através de fenômenos de separação de mistura, que foi visto lá na apostila anterior. Então, esse aqui, pessoal, é um fenômeno físico, tá? Produção da gasolina a partir do petróleo. Então, isso é um fenômeno químico, não é? Ou seja, retira-se, então, lá, né, o petróleo, então, a produção de gasolina a partir do petróleo. Então, eu tenho a gasolina. A partir da gasolina, eu posso ter o petróleo de novo? Não, né? Então, seria um fenômeno, então, um fenômeno químico também, tá bom, pessoal? Olha lá. Prego enferrujado. A ferrugem, pessoal, é um fenômeno químico, tá? Tá certo? Então, a gente tem que pintar, então, o portão, os vitrôs da casa da gente, então, isso acaba virando, então, o quê? Uma reação entre o oxigênio e o ferro, que forma a ferrugem.
A queima da gasolina também é um fenômeno químico, tá bom? A fotossíntese realizada pelas plantas. A fotossíntese realizada pelas plantas mantém as plantas vivas, né? A formação, então, o contrário da fotossíntese chama-se respiração. Também é um exemplo de fenômeno químico, tá? Decomposição da luz por um prisma. Olha, aí não. A luz ela é decomposta, né? A luz do sol é branca e ela é decomposta em 7 cores. Se eu pegar 7 cores novamente, eu posso conseguir a luz branca. Então, isso é um fenômeno físico, tá bom, pessoal? Então, essa seria a nossa aula de hoje, ó. Então, eu fiz alguns exercícios com vocês aqui, tá certo? E a gente vai ver o quê? Vamos ver agora que fizemos já 2 atividades, temos a atividade número 3. Virando a página, pessoal, na página 66, tem atividade 4 e atividade 5. Aí pergunta aqui: em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Tá? O reflexo da luz nas águas onduladas pelo vento lembrava-lhe os cabelos do seu amado. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, ele quer saber, nessas passagens aí, aonde está ocorrendo uma transformação química? O que vocês acham que poderia ser aí? O reflexo da luz nas águas, né? A chama da vela confundia com o brilho dos seus olhos. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava ao seu coração. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se que a velha tesoura enferrujando-se no fundo da gaveta. Olha, pessoal, tudo que enferruja é um fenômeno químico, não é? Então, seria aí um fenômeno químico. Olha lá, a chama da vela, a vela queima, né? Queimando, não tem como a gente ter novamente, né? Ela novamente, não é um fenômeno que também a combustão, também é um fenômeno químico, né? Os demais, então, pessoal, a gente ficaria aqui com a alternativa D, tá certo? Né? O reflexo da luz é um fenômeno físico, não é? Estudo em óptica isso aqui, tá? E o gelo derretendo, né? O gelo derrete, ele pode voltar a ser gelo novamente. É um fenômeno físico, como eu disse. Então, o número 3 seria a alternativa D, tá bom? E o número 4, pessoal, nós temos aqui, então, as transformações que ocorrem no sistema podem ou não causar alteração e constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Digestão de um alimento é um fenômeno físico? Não, pessoal. É um fenômeno químico. Depois que o alimento digeriu, você comeu um pedaço de pão, um pedaço de carne, né? Há uma transformação, né? E depois chega lá em urina e chega em fezes. Então, o alimento é um fenômeno químico, não é? Então, não é o número 1, não está correto. A água oxigenada transformando em água e oxigênio gasoso. É uma reação química, né? É um fenômeno, não é uma reação química, né, pessoal? Né? A luz, então, provocou isso aí. É um fenômeno químico, né, pessoal? Olha lá, a queima dos fogos de artifício é um fenômeno físico? Não, um fenômeno químico também. 8. Transformação do gelo em água é um fenômeno físico? Sim, é um fenômeno físico. Isso está correto. Então, número 8, né? 16. Sublimação do iodo é uma reação química? Também, né, pessoal? Não é? Ocorre uma reação química, né? Então, nós vamos ficar, ó, ou quem vai estar correto? 2, 8, 10 com 16, 26. Então, a soma dos itens aqui, né, pessoal, vai dar, então, o quê? Um valor, não é? Igual a 26. Então, a resposta aqui, ó, seria, então, 26, tá? A soma dos itens corretos, né? Nós vamos falar que vai dar quanto, pessoal? Vai dar, então, 26, tá certo? E a número 5, não tem como escrever aqui para vocês, viu, pessoal? Estou tentando adicionar aqui, e isso, agora deu, ó, vão dar 26, tá bom, pessoal? Olha lá,
Dá 26 aqui a resposta desse exercício, tá? Olha aqui, se eu clicar aqui, ó, vai dar, então, o número 26, tá certo? Tá? Então, 26, tá correto, ó, publicadinho, tá bom, pessoal? Olha lá, 26, ok? Vamos lá. A elevação da temperatura do sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite, não é? O que o calor pode provocar? A evaporação de um ou dos mais componentes, correto. A decomposição de um certo composto também. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde, né? Então, a evaporação, pessoal, de um dos componentes seria um fenômeno físico. A decomposição seria químico e a formação de compostos desejáveis seria químico. Então, a gente ficaria aqui com a alternativa B, de bucéfalo, B de bola, tá bom? E assim, pessoal, a gente encerra